Eu sou a Lisa Ampierre, médica geriatra, especializada no tratamento das demências, principalmente na demência de Alzheimer. Esse vídeo eu vou falar sobre o que esperar do paciente que tem uma demência de Alzheimer nas fases iniciais e nas fases moderadas. Na fase inicial, o paciente apresenta uma dificuldade de lidar com as atividades avançadas da vida e as atividades instrumentais da vida. Que atividades são essas? Como atividades avançadas, a gente pode citar a capacidade de planejar uma viagem, a capacidade de trabalhar, porque o cérebro dele não tem mais uma organização, uma memória, uma atenção suficientes para realizar essas atividades. Como atividades instrumentais, a gente tem o uso correto dos medicamentos, a organização suficiente das finanças, a capacidade de utilizar o seu próprio celular com todas as suas funções, a capacidade de gerenciar, por exemplo, uma cozinha, fazer o seu próprio alimento de forma segura, a capacidade de sair de casa e realizar compras. Então, essas atividades que envolvem o cotidiano, que envolvem uma casa, uma manutenção de uma casa, sair de casa para realizar as atividades diárias. Então, essas atividades, elas estão comprometidas quando a gente fala de uma demência no estágio leve. Isso vale principalmente para a demência de Alzheimer, mas ela também pode valer para outras demências, como a demência vascular. Quando a gente avança no tempo que a pessoa tem a demência e a gente começa a ver que essa pessoa já tem uma dificuldade de escolher as próprias roupas para se vestir, de tomar um banho adequadamente, com ajuda, de manter a sua capacidade de ir ao banheiro sem perder a urina. Então a gente já está falando de um grau moderado da demência. É quando a pessoa começa a ter dificuldades de gerenciar o seu próprio corpo, a sua própria organização individual, como roupas e como a rotina dentro da própria casa. Quais são os principais desafios que uma família enfrenta em cada situação da demência leve e em cada situação da demência moderada? Nas fases leves, os principais desafios que a família encontra são tentar garantir que essa pessoa continue independente, mantendo a segurança dela. Então, formas de auxiliar que essa pessoa consiga continuar dentro de casa, cozinhando, ou às vezes morando sozinha, ou saindo pelo bairro, fazendo aquelas coisas que ela faz e que são prazerosas, porém com supervisão, com alguém que veja se ela está conseguindo fazer sozinha, com alguém que monitore os medicamentos, talvez com uma caixa organizadora, com alguém que conte a quantidade de medicamentos para ver se os medicamentos estão acabando na data que deveriam acabar mesmo. É a hora de começar a pensar, será que vai ter um funcionário em casa? Será que alguém que mora com ela vai começar a prestar atenção no que está acontecendo? Então é a hora de você entender se essa pessoa está segura mantendo as suas atividades. E essas atividades precisam ser monitoradas. Também nessa fase é muito importante aprender a se comunicar com a pessoa que está enfrentando o Alzheimer. Não é hora de contradizer, de dizer não, de bater de frente. É hora de entender que esse cérebro, ele está passando por esse processo, que ele tem sim perdas, que as pessoas não fazem de propósito e que quanto mais a gente entrar em conflito e contradizer, pior vai ser o ambiente e a relação. Já quando a gente se depara com as perdas da fase moderada e as dificuldades de lidar consigo e com o ambiente de dentro de casa, é hora da gente entender que precisa ter uma pessoa constantemente auxiliando nas funções do dia a dia, seja no banho, seja na escolha da própria roupa, seja na tomada dos medicamentos e na garantia do tratamento correto. Também é hora de pensar como a gente vai lidar com as finanças. Quem vai assumir esse cuidado? É hora de fazer uma procuração? É hora de pensar numa curatela mais para frente? Tudo isso deve ser discutido em consulta. Além disso, a gente precisa ter uma supervisão maior
com a pele dessa pessoa, com a capacidade de manter a urina, se está tendo uma incontinência urinária. Então, esses aspectos que são mais pessoais, agora é hora de serem monitorados, porque essas perdas começam a acontecer e a gente começa a precisar garantir a segurança dessa pessoa dentro da sua própria casa. Então, será que ela está se alimentando bem? Será que ela está preparando as próprias refeições? Será que ela está cozinhando com segurança? Então é hora de pensar, eu preciso estar mais próximo, eu preciso olhar melhor para essa pessoa e eu preciso entender que agora é uma hora de aumentar os cuidados com ela. Certo? Então esses são os desafios principais que a gente encontra na fase leve e na fase moderada da demência. Qualquer dúvida é só me enviar e eu aguardo vocês no próximo vídeo.